Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 16ª aula de elementos de máquinas nós vamos falar sobre as molas. A gente tinha explorado, nas últimas aulas, a gente tinha falado bastante sobre elementos de transmissão, rotativos, a gente falou brevemente na aula anterior sobre cabos de aço, né? E a gente tem agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tipo de elemento de máquina especial que talvez ele não entre claramente em nenhum tipo específico daquelas famílias que a gente tinha visto, né? Ele está associado, está perto da família de elementos de transmissão, a gente pode utilizar as molas como elementos de transmissão, mas não exclusivamente, né? As molas, então, elas são elementos elásticos, que elas são utilizados para diversas coisas diferentes dentro de um equipamento, né? Elas são utilizadas, por exemplo, para permitir o movimento de partes da máquina ao longo de uma utilização, para permitir o retorno de uma parte de uma máquina a uma posição de repouso, por exemplo. A gente pode utilizar as molas para aplicar forças num determinado momento, nesse sentido, molas enquanto elementos de transmissão. A gente pode utilizar molas para armazenar energia, que vai ser liberada depois. A gente pode utilizar molas para conferir flexibilidade a alguma coisa, né? Alguma parte de uma máquina que precisa se deslocar, que não pode ficar 100% rígida, a gente pode utilizar molas para isso. Tá? Então, molas elas têm diversas funções diferentes e talvez por isso seja um pouco difícil a gente fechar ela, enquadrar numa daquelas famílias inicialmente apresentadas para vocês lá no começo da disciplina, que eram elementos de fixação, de apoio ou de transmissão. Tá? Então, um exemplo de aplicação de molas, aqui eu estou mostrando para vocês o motor, né? Então a gente tem a abertura das válvulas do motor, elas são acionadas por um eixo de Cummins, por exemplo, né? Pode ser acionado por um eixo de Cummins, e para ela retornar à posição de válvula selada, a gente tem molas, por exemplo, ali que fazem esse retorno. Tá? E as molas, né, é importante vocês saberem que elas podem assumir diversos formatos diferentes, elas podem ser carregadas de diversas formas diferentes e realizar essas funções que a gente tinha listado aqui, né, essas funções de aplicar forças, de armazenar energia, conferir flexibilidade, além de outras, né, eu posso utilizar molas para medir quanta força está sendo aplicada, por exemplo. Tá? Então, essas funções todas elas podem ser desempenhadas de diversas formas diferentes, com diferentes tipos de molas. Tá? Como vocês estão vendo aí, tudo isso que está aparecendo nessa figura são molas diferentes. Então vamos ver quais são os principais tipos de mola. Existe mais do que as que eu vou mostrar, mas vou mostrar os principais tipos de mola. Tá? Então eu tirei essa figurinha ali do Mac for Study, tá? Um site legal também que vocês podem consultar quando vocês tiverem interesse. Tá? E só botei ali para a gente traduzir as coisinhas que estão. Né? A gente vai... Alguns dos principais tipos de mola que existem no mundo são essas, tá? As molas helicoidais de compressão, uma mola helicoidal de tração, então, mola helicoidal de compressão para suportar cargas de compressão. Mola helicoidal de tração para suportar cargas de tração. A gente pode ter também molas cônicas. Tá? As molas cônicas têm uma função legal. A gente consegue... o comprimento mínimo, né, que a gente consegue chegar numa mola helicoidal de compressão, por exemplo, às vezes ele está bastante limitado pelo diâmetro do arame que a gente escolheu para fazer essas molas. Né? A partir do momento que a gente vai encostar um arame contra o outro, a gente não consegue mais comprimir a mola. Com molas cônicas, a gente consegue, primeiro, acomodar mais, né, comprimir mais essas molas, né, reduzir mais o comprimento do que tinha o comprimento original. E, além disso, elas têm propriedades de conferir transferências de força de formas bem específicas. Tá? A gente não vai entrar em detalhes. Na aula de hoje, a gente vai ver mais as molas helicoidais mesmo, tá? Tanto de tração e de compressão, que são quase equivalentes. Mas eu acho importante vocês saberem que existem molas cônicas e elas têm importância bastante grande. Tá? Outro tipo de mola bastante utilizado são as molas de torção. Tá? Então, uma dessas pernas fica fixa num determinado ponto, esse outro ponto se desloca, bascula junto, e os arames da mola garantem que a gente volta para uma posição original, né, através de torção. A gente pode ter também molas de pratos, então a gente tem, imaginem pequenas seções cônicas, um emborcado contra o outro, né? E a gente empilha essas seções cônicas e na hora então, que a gente esmaga, esses pratos todos tenderiam a se deformar um pouquinho e depois na hora que a gente solta eles voltam à sua posição original. Então são molas de prato ou molas Belleville, tá? Vocês podem achar essa Belleville, tá? E finalmente a gente também tem feixes de molas. Então são molas que a gente encontra em caminhonetes, caminhões, né? Diversas coisas do nosso dia a dia aí. São molas que trabalham de uma maneira um pouco diferente, a gente vai falar mais pro final da aula delas. Além disso, existem outros tipos de mola, tá? Então, a gente tem, tem molas em formato de barril, molas em formato de ampulheta, a gente tem diversos formatos diferentes de mola com aplicações específicas, tá? Mas é importante vocês conhecerem e saberem que existem esses tipos de mola que eu estou mostrando aqui. Outro tipo de mola importante que existe, que a gente vai ver lá no finalzinho da aula,
são molas também são molas em espiral, tá? São molas então de seções quadradas, seções retangulares, né? Então uma chapinha de seção retangular enrolada ao redor de um determinado ponto e fixando um determinado ponto a gente consegue trabalhar também em torção com esse tipo de mola, oscilando ao redor desse centro, tá? Então molas espirais. Então esses são tipos principais de mola, né? Como eu falei para vocês, existe um grande campo de estudos aí de mola. Se vocês tiverem interesse, vão atrás, vocês vão ver vários tipos de mola diferentes, tá? Mas a gente vai focar a partir de agora, durante um bom tempo aí dessa aula, a gente vai focar nas molas helicoidais, tá? Para essas molas helicoidais, as molas de tipo mais simples, né, de passo constante, né, a distância constante entre duas espiras, por exemplo, tá? Aí, muito se fala em alguma coisa que a gente chama de equação de mola, tá? Então as molas, quando a gente aplica cargas nelas, elas vão se deformar sob a aplicação de cargas da seguinte maneira, né? Então eu tinha uma posição original da mola aqui, apliquei uma determinada carga, depois de aplicada essa carga, essa mola se deslocou, né? Então essa aqui seria uma mola de tração, estou aplicando uma carga de tração, ela aumentou o seu comprimento no final das contas, tá? Então, o quanto a mola aumenta de comprimento para uma determinada carga aplicada, isso é determinado por essa equação de mola, tá? Então, geralmente a equação de mola vem nesse formato, tá? Então é menos K vezes ΔX. Isso quer dizer o quê? O menos, tá? Então, se eu aumento o comprimento da mola, aparece uma força, né? Ou para eu aumentar o comprimento da mola, tem que aparecer uma força no sentido contrário ao aumento desse comprimento, tá? A mola faz uma força no sentido contrário. Se eu comprimo uma mola, ela faz no sentido contrário, por isso esse sinal de menos, tá? Mas o que me interessa da gente discutir na equação de mola aqui é esse cara aqui, que é o K, a constante de mola, e o ΔX, que é a deflexão da mola, tá? Então, uma equação como essa, né, Fk vezes ΔX, é simplesmente uma equação de reta. Tá? Essa equação de reta, de novo, né, isso vale para molas simples, tá, com distâncias padrão entre as espiras. Tá? Nem todas as molas têm um comportamento perfeitamente linear como esse, mas isso é o caso de boa parte das molas helicoidais que a gente está estudando agora. Então, se eu tenho, então, num dos eixos, né, no eixo vertical eu estou marcando as forças F, e no eixo horizontal eu estou marcando a deflexão ΔX. O que faz a relação entre esses dois, o fator K aqui, é simplesmente a inclinação dessa reta. Então, quanto mais rígida for a mola, maior vai ser, mais vertical vai ser essa linha, tá? Então, essa linhazinha aqui da mola vai estar mais próximo do eixo vertical. Quanto mais mole for a mola, mais deitado vai estar essa reta. Isso é fácil de vocês entenderem, né? Então, para uma mesma deformação, uma mola mais rígida eu preciso fazer muito mais força do que uma mola mais mole. Tá? Então pensem nisso para vocês entenderem em que direção que essas retas têm que se inclinar se as molas forem mais moles ou mais rígidas. Tá? Então a deflexão ΔX é o quanto que a mola mudou o seu comprimento com relação ao comprimento original. Beleza? E essa relação entre os dois, a inclinação dessa reta é o fator K, e isso é o que a gente chama de constante de mola. Tá? Um item adicional que é interessante vocês saberem é quanta energia eu consigo armazenar na mola. A gente listou uma das funções da mola como sendo o armazenamento de energia para ser empregada em outras coisas depois. Tá? Então, a energia que é armazenada elasticamente numa mola é simplesmente a área debaixo dessa curva. E a área debaixo de um triângulo, né, a base vezes a altura, dividido por 2. Tá? Então a base desse cara é ΔX, a altura dele é a força, mas a força vale K vezes ΔX, então K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2, essa é a energia que está armazenada elasticamente numa mola como essa num determinado momento. Tá? Então, essa seria a ideia geral, né? Sempre que a gente fala de molas, lá quando vocês estudaram molas lá no ensino médio, ou estão estudando molas no ensino médio, a gente parece que fala que todas as molas se comportam dessa forma, e eu acho importante vocês saberem aqui na mecânica que não é exatamente isso, né? Mas isso é verdade para as molas helicoidais mais utilizadas, tá? Então por isso eu gostei, eu achei interessante a gente revisar e relembrar essa questão de equação de mola, constante de mola e deflexão de mola, tá? Focando agora mais nessas molas helicoidais, as mais simples se comportam dessa maneira, tá? Focando então nessas molas helicoidais, a gente vai falar um pouquinho da geometria dessas molas, tá? As propriedades dessa mola, então, como a constante de molas, como a gente viu, uma das propriedades de mola, né, ela vai ser determinada, então, essa constante de mola e outras propriedades mecânicas das molas vão ser determinadas por itens que são relacionados à geometria desse cara, tá? Que são, por exemplo, os diâmetros do fio do arame que a gente utilizou para construir a mola e o diâmetro efetivo médio da mola, que eu já vou mostrar o que ele é, tanto para molas de compressão quanto para molas de tração. Então, a geometria é um fator que influencia nas propriedades, não tenha dúvida disso. Tá? E outro fator que influencia é o tipo de material que você escolheu para construir as molas. Então, as molas, geralmente, elas são
construídas de arames de alta resistência, tá? Assim como a gente falou dos cabos de aço, né, é interessante que a gente tenha materiais de elevada resistência para fazer, para construir molas. Não faz muito sentido você construir mola com um material que tenha baixíssima resistência. Tá? Então, dessas duas coisas derivam, né, a partir da relação entre essas duas coisas, de geometria e propriedades de material, deriva a propriedade da mola em si como elemento estrutural. Tá? Então, vou mostrar primeiro os diâmetros, né, e depois eu comento esse último tema que eu estou falando. Então, essa molinha aqui que eu estou mostrando na parte de cima é uma mola uma mola helicoidal, né, essas molas padrão, mola né, perímetro cilíndrico, tá, helicoidal, de passo constante, né, então vocês estão vendo o passo P, a distância entre duas espiras é o passo, tá, e nessa mola, então, a gente identifica claramente o que é o diâmetro do arame, que é o Dzinho, e o diâmetro médio da mola. Então vocês estão vendo, está marcado lá bem na esquerda da tela de vocês, tá? Quanto é que vale esse diâmetro médio da mola aqui. Então vocês estão vendo que não é o diâmetro externo, não é o diâmetro máximo da mola, não é esse marcado aqui de baixo, tá? É o diâmetro médio, o diâmetro que passa na metade das espiras aqui. Aqui na parte de baixo eu estou mostrando para vocês como é que é a cara de uma mola de tração. Tá? Uma mola de tração, muitas vezes, na posição sem carregamento, ela está com todas as espiras estão encostadas umas nas outras. O que vai acontecer? Eu vou carregar ela em tração, vou tender a afastar as extremidades dessa mola, e ela vai então ganhando, né, o comprimento, passa de um comprimento inicial L0 até um comprimento final Ln, por exemplo, tá? E a distância entre esses dois caras é a deflexão, que a gente tinha falado. E de novo aqui então a gente está vendo o diâmetro desse arame, e o diâmetro médio da mola, ele não está denotado aqui como D, mas é essa distância, né, entre o miolo dos arames opostos. Tá? Então, qual que é a deflexão máxima que a gente pode impor a uma determinada mola? Né? Isso está relacionado, nas molas de compressão especificamente, né? Aqui em cima, isso está relacionado então ao diâmetro do arame que a gente utilizou e ao passo que a gente tem entre essas espiras. Né? Porque o espaço que eu tenho para defletir, para deformar a minha mola, é simplesmente o espaço para fazer sumir essa distância entre essas espiras. Na hora que todos os arames já estão em contato, a gente vai tender a deformar permanentemente a nossa mola, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a mola seja algo elástico, que ela volte a ter o seu formato original depois de descarregada. Tá? Então, o comprimento mínimo está associado a isso, né? A quantas espiras ativas, né? As espiras livres que a gente tem numa determinada mola, e o tamanho do passo dela. Tá bom? É super importante vocês saberem que a geometria define então um comprimento máximo ou comprimento mínimo de mola. Tá? Então vamos falar das solicitações em molas, né? A gente está falando bastante de tipos de mola, geometria, a gente lembrou um pouquinho do que eram as constantes de mola e falou de onde que vem, né? O que da mola define qual que é a constante de mola que a gente vai ter. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo dentro de uma mola, né? De novo, né? O nosso foco desse curso é a gente pensar em seleção de componentes, pensar em critérios de dimensionamento. Tá? A gente não vai fazer dimensionamento específico de molas, mas ele é interessante, é importante a gente saber o que está acontecendo dentro de uma mola. Tá? Então, o carregamento dentro de uma mola, tá? Ela pode levar uma mola helicoidal, como eu tinha mostrado, tanto de tração quanto de compressão. A gente, como o próprio nome das molas diz, a gente está tendendo a comprimir, reduzir o comprimento, ou tracionar, aumentar o comprimento das molas como um todo. Só que internamente, os arames em si eles não estão solicitados em tração e compressão. Os arames, lembra-se que eles estão enrolados ao redor do eixo principal da mola, né? Na hora que a gente aplicou uma carga para comprimir ou para tracionar a mola como um todo, isso vai gerar efeitos de cisalhamento e de torção sobre a mola. Eu já vou mostrar o que acontece, tá? Então, olha só o que a gente tem. A gente tem aqui, né, essa carga, né, a mola inteira está carregada com uma carga de 5 kN na direção de compressão dessa mola. Ora, para essa mola estar parada, né, para estar sustentando essa carga, eu posso pegar e fazer um corte, fazer através do método das seções que vocês já estudaram em elementos de máquina ou estão estudando, né? Faço uma seção virtual, né? Imagino o que aconteceria se eu tivesse cortado a mola num determinado ponto e eu vejo quais são os esforços internos que tem que aparecer para que essa mola esteja em equilíbrio. Tá? Então, olhando para esses esforços internos, é claro que se eu tenho uma força apontando para o lado de baixo, aqui eu tenho que estar suportado por uma força interna apontando para o lado de cima. Então, vocês estão vendo, a carga externa P faz aparecer uma carga interna P para cima. Só que vocês observam, né, que a carga externa P está apoiada num determinado ponto, está aplicada no centro da mola, ao passo que essa carga interna P está aplicada a uma certa distância. Então, claramente, a gente tem um braço de alavanca ali entre essas duas. Né? Então, para essa estrutura inteira ficar parada, é necessário que apareça um torque que resista. Né? Se eu só tivesse essas duas forças, essa mola inteira estaria rotacionando, né? Ela estaria girando nesse sentido. Como a gente não tem apenas essas duas forças, também aparece um torque que sustenta esse cara. Então, é um torque que vai contra esse movimento e sustenta a estrutura na posição que ela está.
Tá? Então, tudo isso acontece por quê? Porque a gente tem essa distância, esse braço de alavanca entre o ponto de aplicação de força e o ponto de corte lá na espira. Tá? E essa distância especificamente entre o ponto central da mola e o ponto lá da espira é metade do diâmetro médio da mola que a gente tinha falado. Tá? Então, esse torque que aparece aqui vai ser simplesmente o quê? Vai ser simplesmente a força que está sendo aplicada vezes metade do diâmetro de mola. Esse é o torque que está aparecendo dentro desse elemento. Então, a gente já falou do que são os esforços internos. Né? A solicitação externa de compressão ou de tração de uma mola está gerando esforços internos de cisalhamento, né? Então estou cortando uma seção transversal, né? Observe que a espira, do jeito que está sendo mostrado para vocês, está sendo cortada e é essa área que está sustentando a força P ali bem na direita da tela de vocês. E além disso, essa seção mesmo também está sendo solicitado aqui um torque, e esse torque que a gente viu aqui por equilíbrio vale P vezes diâmetro sobre 2. Tá? Então a carga P é suportada, né? Como eu tinha falado para vocês, por cisalhamento puro. Tá? Então, observe ali o que a gente está acontecendo. Né? É a mesma coisa, só que está desenhado na horizontal. Então, aquela face ali estava carregada com a força P contrária ao carregamento da mola como um todo. Então, observe que a gente tem uma força aplicada, né, tangencialmente a uma área. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é a força dividida por essa área de cisalhamento. Então, qual que é essa área que está agindo, a área que resiste ao cisalhamento? É a área da seção transversal do arame. Né? Seção transversal do arame, então, é algo circular, π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Remanejando esse 4, joguei lá para cima. Então, a tensão que aparece por cisalhamento puro no arame da mola vale 4 vezes a força dividido por π vezes diâmetro ao quadrado. Além disso, como apareceu um torque, né, vocês têm que lembrar lá de torção. Lembre-se que carregamentos de torção também geram, nas seções transversais, também geram também geram esforços do tipo de cisalhamento. Tá? Lembrem-se, se vocês quiserem lembrar, voltem lá nos estudos de vocês de elementos de resistência dos materiais, ou se preferirem ficar dentro do nosso curso, voltem lá quando a gente falou sobre dimensionamento de eixos. Né? A gente fez uma revisão mais consistente sobre esse comportamento de torção. Esse comportamento de torção, então, né, ele gera, o torque T induz um perfil de tensões de cisalhamento como esse aqui. A gente tem tensão de cisalhamento máxima lá na parede do arame, e ela vale 0 no miolo, e ela varia linearmente de um lado para o outro. Tá? Então, na extremidade, na parte mais externa do arame, né, a tensão máxima de cisalhamento induzida por torque, ela tem aquele valor que a gente já tinha visto para seções circulares sólidas, que é 16 vezes o torque dividido por πd ao cubo. Mas o nosso torque valia força vezes o diâmetro maior do Dzão dividido por 2. Né? Então, substituindo tudo isso, a gente sabe então, que a tensão devida ao torque é 8 vezes F vezes o Dzão da mola, dividido por π vezes Dzinho do arame ao cubo. Tá? Então, a gente tem esses dois componentes aqui. Né? A gente tem cisalhamento puro e cisalhamento por torque. E, na verdade, o que age efetivamente é a soma desses dois caras. Se eu somasse esses dois valores aqui, a gente teria um perfil como esse, e a gente tem, então, um determinado ponto dessa mola que está carregado com a soma desses dois caras. Né? A parte mais solicitada da mola está aqui, né? Do arame está aqui. Vocês estão vendo que é onde a gente tem maior tensão de cisalhamento. Então, a tensão máxima resultante vai ser a soma desses dois caras. Então, vou pegar aquelas equações que a gente tinha mostrado antes, né? Então, tensão de cisalhamento puro e a tensão por torque. A gente consegue, isolando, né, manipulando um pouco, a gente consegue chegar nesse formato. 8 vezes F vezes D dividido por π vezes Dzinho ao cubo, que é o formato simplesmente da tensão de torção. Isso é multiplicado por 1, né, para essa parte aqui, e corrigido por um fator 2 vezes Dzinho sobre Dzão. Dzinho sobre Dzão vezes 2. Então, esse fatorzinho aqui, 1 mais Dzinho dividido por 2 Dzão, isso geralmente é chamado de KS, tá? É um fator de correção, um fator multiplicador ali de tensão. Então, isso aqui seria a tensão que teria se a gente só tivesse a tensão por torção, tensão de cisalhamento por torção. E isso está corrigido, então, por um fator de multiplicação de tensão, que adiciona, então, a contribuição do cisalhamento puro. Tá? Então, esse fator de cisalhamento, esse fator de correção de tensão cisalhante, ele depende da relação entre os diâmetros, do diâmetro da mola e o diâmetro do arame. Tá? Então, Dzão sobre Dzinho, isso é chamado de índice de curvatura da mola. Tá? E basicamente o que vocês têm que saber é que quanto menor for esse C, então quanto mais próximo for o diâmetro da mola do diâmetro do arame, maior vai ser esse fator de correção. Tá? Então o C pequeno quer dizer o quê? O C pequeno quer dizer que um diâmetro da mola é muito próximo do diâmetro do arame. Quando esse C é muito pequeno, a gente vê aqui nessa tabelinha, né, que quanto menores forem os valores de C, maior vai ser esse fator de multiplicação. Então, mais importante é a contribuição do cisalhamento puro para o comportamento da mola. Tá? E por outro lado, então, quanto maior for o diâmetro da mola com relação ao tamanho do arame,
mais está sendo dominado pelo efeito de torção, então menos a gente tem de correção, né? A gente está chegando cada vez mais próximo de um fator de correção 1. É importante vocês saberem que esse formato aqui é um formato bastante clássico assim para coisas de mola, né? Isso aqui seria um fator de correção levando em conta apenas a adição do fator de cisalhamento, tá? Mas as pessoas gostam tanto desse formato de determinação de tensão cisalhante em molas que esse formato é utilizado mesmo quando a gente leva em consideração outros fenômenos que eu não estava falando aqui para vocês, que são, por exemplo, o quanto rotaciona o fio de mola durante o processo de deformação. Então a gente teria a correção por conta de adição dos fatores de cisalhamento e além disso uma correção por conta da rotação dessa mola. Então existem autores, né, que trocam esse Ks, que diz respeito apenas à contribuição de cisalhamento, trocam isso por um K, simplesmente um K, que é o fator de correção de Wahl, W-A-H-L, tá? E esse fator de correção de Wahl tem uma cara parecida com esse cara aqui, mas ele adiciona um pouco mais, porque à medida que a gente está carregando a mola, esse arame vai rotacionando, e ao rotacionar ele carrega ainda mais a extremidade mais carregada desse arame, tá? Então, isso são os carregamentos que agem sobre as molas helicoidais, os arames das molas helicoidais, as tensões máximas dos arames nas molas helicoidais são determinadas dessa forma, tá? Passando então para os outros tipos de molas que a gente tinha falado, né, os feixes de mola são bastante importantes, tá? Os feixes de mola então tem essa cara aqui, né, que vocês estão vendo. Geralmente então eles estão ancorados nas extremidades e carregados no seu miolo, ou vice-versa, né, travado no miolo e carregado nas extremidades, tanto faz no final das contas, né, para o funcionamento desse cara como um todo. E eles são utilizados, então, quando a gente tem aplicações que requerem grandes cargas. Então, suspensão de caminhões que estão carregados, né, caçambas de caminhão carregado com grandes quantidades de material. A gente tende a utilizar muito mais feixes de mola do que molas helicoidais, que a gente precisaria de molas helicoidais de diâmetros muito grandes, de arames muito grandes, para resistir às cargas aplicadas numa caçamba de caminhão, tá? Então essas molas, claramente, elas estão solicitadas em flexão, né? Vocês observem, a gente está fixo nas extremidades, fazendo uma força no meio, né? E eu estou fletindo esse cara, né? Ela já tem uma curvatura original e à medida que ele está sendo carregado, a gente está tentando endireitar, entre aspas, essa mola e ao endireitar a gente oferece uma resistência. Existe uma resistência a ser endireitada desses feixes de mola, tá? Por que é utilizado os feixes de mola também? Porque a gente não precisa utilizar materiais tão espessos assim para fazer um feixe de molas bastante resistente. A gente pode aumentar a resistência de um feixe de molas aumentando o número de folhas que a gente tem nesse feixe de molas. Então, quanto mais folhas de metal eu puser num feixe de molas como esse, mais a gente está aumentando a resistência desse feixe de molas e eu estou gerando molas mais rígidas, né, para cargas maiores. Por isso, né, a gente utiliza esse tipo de carga, de mola quando a gente tem grandes cargas, tá? Uma coisa interessante a gente pensar é que quando a gente tem o deslocamento dessas molas aqui, a gente tem bastante fricção, né, bastante atrito entre folhas vizinhas, né? Na hora que eu estou deslocando, a gente está atritando entre essas folhas. E isso explica bastante dos barulhos que a gente tem em suspensões de caminhões e de caminhonetes, por exemplo, que tem esse tipo de molas nas suas suspensões, tá? E além disso, então, essa fricção pode provocar desgaste dessas lâminas de metal, e isso é uma preocupação adicional, tá? Por fim, uma última aplicação de molas que eu gostaria de mostrar para vocês, né, são molas em relojoaria. Tá? Então, quando vocês têm relógios antigos, relógio de corda, você dá corda no relógio, o que você está fazendo, na verdade, você está carregando uma molinha. Observem aqui, né, o miolo, como a gente tem uma mola em espiral, daquele tipo que eu falei que existia e não tinha na figura original. Então, a mola em espiral está sendo enrolada e desenrolada ao redor de um ponto de equilíbrio, né? E uma mola então de relojoaria muitas vezes tem esse formato de mola em espiral, e a gente utiliza então essas molas sem nenhum tipo de amortecimento, porque ao utilizar uma mola sem nenhum tipo de amortecimento, a gente gera movimentos que são movimentos harmônicos, né, com períodos bem definidos. Então, o tempo que essa mola leva para ir e voltar na mesma posição é constante, tá? Então isso depende da rigidez da mola, daquela constante de mola que a gente tinha visto anteriormente, tá? Então a gente consegue utilizar esse tipo de movimento para definir, para fazer movimentos que se repetem, né, várias e várias vezes, né, que se repetem várias e várias vezes com intervalos de tempo bem definidos, que é exatamente o que eu preciso para fazer um relógio mecânico, por exemplo, tá? Então eu recomendo para vocês utilizarem e procurarem nesse site, tá? animagraphs.com, Mechanical Watch, que tem todos os detalhes de como que funciona um relógio mecânico, utilizando diversos tipos diferentes de molas, de mecanismos muito interessantes, como esse mecanismo que está sendo mostrado aqui, tá? Então, gente, essa foi uma breve introdução ao mundo das molas. Teria muito mais coisa para a gente falar se a gente quisesse se aprofundar em molas, mas eu acho que é uma visão introdutória bastante importante. Nessa aula, então, a gente viu quais são os principais tipos de mola,
A gente viu para as molas helicoidais, que são as molas mais comuns, como que a gente pode pensar e entender como é que funcionam os carregamentos e as solicitações internas nessas molas. E a gente viu algumas aplicações de outros tipos de mola, como feixes de mola para suspensões de caminhão, ou molas muito menores, né, que seriam molas utilizadas para relógios mecânicos. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E muito em breve então a gente volta falando um pouquinho mais de elementos de máquinas, né? Eu vou fazer uma pequena última aula para a gente encerrar o nosso curso, falando sobre mecanismos, né? Coisas que a gente não tinha discutido até então. São combinações de elementos bastante simples de máquinas para a realização de tarefas mais complexas, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários nos comentários do vídeo ou utilizem os fóruns de dúvidas do Moodle se vocês forem alunos do Moodle. Valeu pela atenção de vocês, gente. Muito obrigado e até logo. A gente volta em breve com mais aulas de elementos de máquinas. Tchau, tchau.